No Salão de Paris, a Tesla simplesmente apresenta o Cybercab, um carro feito para táxi 100% autônomo. Sim, ele não tem nem pedal nem volante. Significa que ele não precisa do motorista. Olha, imagina você que trabalha com aplicativo, acorda de manhã e simplesmente ninguém mais tem o seu aplicativo. Por quê? Porque a Uber faliu. Ora, vem um grande competidor no mercado e você precisa entender sobre isso, porque isso vai afetar a vida cotidiana de todo mundo. Isso vai se espalhar, vai começar com o Cybercab, daqui a pouco nós vamos ter, inclusive, caminhões, tratores, todo tipo de máquina automatizada. Eu vou, inclusive, depois fazer um vídeo sobre a primeira fábrica na China que produz um celular por segundo sem humanos, totalmente automatizada, robotizada. Inclusive, trabalha no escuro para não gastar luz. Essa é a revolução que nós estamos passando. E você, que é pequeno e médio empreendedor, precisa entender para se proteger e saber se adaptar a essas novas mudanças. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais um Empreendedor, onde a gente fala sobre as notícias do Brasil e do mundo para que você tenha ciência e possa tomar a melhor decisão para o seu negócio. Vamos juntos entender como foi esse lançamento desse carro no Salão de Paris? Então eu vim aqui direto na fonte, no Twitter lá, quer dizer, agora é X, né? No titio Elon Musk, que ele falou sobre o Cybercab Mix. Gente, Cybercab em Paris. Vamos ver o vídeo juntos? Aqui eu vou ficar passando ele de forma mais rápida para não dar, sei lá, qualquer direito aqui. Então vamos ver aqui os principais pontos. Ele aqui descobriu o carro, né? Para que todos possam ver. Aqui ele abre e a gente já vê de cara o quê? Vamos dar uma parada aqui, ó. Não tem volante e vocês vão ver mais para frente que também não tem pedal de direção. Tá lá. Ele tem só uma tela onde apresenta ali os dados, né? Do caminho e tudo mais. Ó, você pode perceber. Não há nenhum pedal. Então, ele é isento de motorista, é um carro feito para ser completamente automático. Então, você pode ver que ele tem um design futurístico, é lógico, isso aqui também é um protótipo, não significa que o carro vai ser exatamente assim, é o design dele, é uma apresentação lá no Salão de Paris, obviamente foi a sensação do salão de automóveis, porém, o mais importante aqui que eu quero ressaltar é a mudança tecnológica que está vindo. E por que eu disse que você pode acordar e simplesmente a Uber não existir mais? Lógico, porque um carro desse elétrico, sem motorista, o custo dele é muito inferior ao que normalmente você, mesmo tendo um carro elétrico, pela Uber, vai ter como preço final. Ora, você que é um motorista, vamos dizer que você é um motorista de aplicativo e tem um carro elétrico. O preço da sua viagem que é cobrado, tem que cobrir o seu custo, te dar um lucro e também pagar o aplicativo Uber. Já a Tesla, lançando esses carros e tendo ela o próprio aplicativo, ela elimina toda uma fase de custo. E essa eliminação é quem? É exatamente você. Além do que, você precisa parar para comer, para dormir. O carro não vai rodar enquanto tiver eletricidade. Então, enquanto um vai lá carregar, o outro sai. Ele consegue, inclusive, controlar e mandar os carros para os pontos mais exatos, sem os riscos que um motorista tem. Isso vai afetar também diretamente pequenas empresas de transporte. Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar em transporte escolar. Ora, se você tem um custo de transporte escolar e o custo desse Cyber for muito mais barato do que o custo do seu transporte escolar, você vai mandar o seu filho por onde? Vai mandar no carro autônomo, simplesmente sem motorista, sem risco nenhum. Ele simplesmente para na sua porta, você coloca o seu filho, ele abre a porta somente em frente à escola, seu filho vai num custo mais barato, ou você vai simplesmente querer pagar o transporte escolar? Dependendo da idade do seu filho, é necessário que ele tenha um acompanhante. Porém, muitas vezes pode ficar mais barato. Pequenas empresas que fazem transporte, sim, transportes executivos, pode simplesmente ser substituído por esses carros. A Tesla faz um carro de maior luxo para atender a questão executiva e o carro mais simples para atender o povo comum. Então você cria uma nova concorrência, você tem N problemas disso aí que você acaba eliminando com isso. Nós sabemos que o sistema logístico emprega muita gente. Eu estou falando de sistema logístico, não estou falando só de transporte de pessoas, não. Estou falando sobre transporte de cargas. Quantos caminhões você vê na rua? Imagina essa tecnologia evoluindo para transporte de cargas. Quantas pessoas vão ficar desempregadas? Sim, vai afetar o mercado. Mas também não tem só coisa ruim, não.
Vamos entender quais são as oportunidades que isso traz? Uma das vantagens é que vai haver uma demanda maior por programadores, por técnicos dessa área. Sim, a gente sabe que não é um tipo de profissão comum que você forma rápido. Depende de estudo, depende de aperfeiçoamento. Sim, vai ter um impacto inicial, mas vai se criar essa oportunidade. Então você hoje, porque você já não começa a pensar em abrir uma empresa para atender esse tipo de negócio que futuramente, que é um futuro aí para 5 anos, já vai estar em prática no mercado. E aí você simplesmente sendo o primeiro, você vai abocanhar grande parte desse mercado. Ah, mas professor, tudo bem, eu não quero entrar nisso, eu não sou técnico, eu não entendo nada, mas eu tenho aqui a minha empresa, como é que eu posso me adequar a esse novo mercado? Simplesmente você pode pegar um ramo especializado, como um turismo especializado, entrega de mercadorias especiais, aquela que depende mais do contato humano, ou que depende de maior cuidado, ou até para as pessoas que precisam de cuidado, ou até querem o contato humano, não querem a coisa tão digital, tão simplesmente mecânica, robotizada. Você pode se especializar nesse tipo de transporte ou nesse tipo de negócio. E também você pode fazer pressão, principalmente no seu deputado, no seu senador, para que criem uma regulamentação. Olha, eu não sou muito a favor de regulamentação, mas nesse ponto, para que ela seja provisória, para que nesse trânsito de mercado consiga proteger um pouco o quê? A sua profissão, comece a delimitar um pouco esses automóveis autônomos, dando prazos mais longos para a sua implementação, para preservar um pouco do mercado, até para que você possa se especializar em outro tipo de negócio, ter uma empresa que mude, se adapte aos serviços que serão necessários para esse novo negócio que vai aparecer, porque sim, os carros autônomos, a entrega autônoma, é um novo negócio. Várias empresas vão precisar se especializar com isso. Então você precisa de um tempo para se acomodar. Isso também é uma questão que você deveria prestar atenção. E o ponto final que fica é: você vai ser atropelado por essa tecnologia ou você vai se adaptar a ela? Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Que desde já, você como empreendedor, você até como motorista, você seja de Uber, seja de transporte escolar, seja de logística, preste atenção, porque você vai ter que começar a se adaptar, você vai ter que encarar esse problema à frente, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dela, compartilhe com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma crítica ou mesmo uma sugestão, coloque aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.